O que aconteceria se você fosse um intelectual brilhante, um ateu convicto, e a sua própria lógica te levasse, passo a passo, a uma conclusão que você detesta, onde a sua razão se torna sua maior inimiga? Essa não é uma história de fé cega. É a história de um homem que tentou fugir de Deus com a mesma intensidade que perseguia a verdade. Seu nome era Clive Staples Lewis. Antes de criar os mundos mágicos de Nárnia e se tornar um dos maiores defensores do cristianismo, ele era um ateu determinado a provar que Deus não existia. A sua conversão não foi um momento de êxtase, mas uma rendição forçada pela sua própria mente. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada intelectual que fez Clive Staples Lewis ir de cético a crente, e descobrir como ele transformou sua dúvida em uma das maiores apologias à fé já escritas. Para entender a jornada de Lewis, precisamos voltar ao início. Clive Staples Lewis, ou Jack para os amigos, era um jovem marcado pela tragédia. A morte de sua mãe, quando ele tinha apenas 9 anos, não apenas partiu seu coração, mas também despedaçou qualquer crença em um Deus amoroso. Para ele, o mundo era um lugar de dor sem sentido, e a religião, uma fantasia cruel. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, a brutalidade das trincheiras solidificou seu ateísmo. Em meio à carnificina, qualquer ideia de um Deus benevolente parecia uma piada de mau gosto. Anos mais tarde, ele se estabeleceu em Oxford, onde se tornou um respeitado professor de literatura e um intelectual. Ele era articulado, lógico, e, acima de tudo, um ateu inabalável. Ele defendia a ciência, a razão e a mitologia, mas via qualquer religião organizada como uma mera ficção, uma criação humana. Ele era, em suas próprias palavras, um prisioneiro de sua própria mente lógica, que simplesmente não tinha espaço para a fé. A reviravolta na vida de Lewis começou não como experiência mística, mas em longas conversas com um de seus amigos mais próximos, o também professor de Oxford, John Ronald Reuel Tolkien, um católico devoto, e outros amigos não tentavam converter Lewis com sermões. Em vez disso, eles plantavam sementes de dúvida em seu ateísmo, usando o terreno que Lewis mais conhecia e amava: a mitologia. Eles argumentavam que as histórias sobre a morte e ressurreição em mitos antigos, como o de Balder, embora não fossem verdadeiras, refletiam um anseio humano universal. A mitologia era como um eco de uma história maior. E se o cristianismo, com sua própria história de um Deus que morre e ressuscita, não fosse apenas outro mito, mas a verdadeira história, o mito verdadeiro que os outros mitos apenas ecoavam, mas foi o argumento da moralidade que se tornou o ponto crucial. Lewis percebeu que, apesar de toda a sua razão, ele não conseguia explicar por que todos os seres humanos, em quase todas as culturas, têm um senso inato do que é certo e errado. A moralidade não é apenas uma convenção social. Ela é uma lei. E leis implicam um legislador. Ele concluiu que o ateísmo, por mais que tentasse, não podia dar conta de uma lei moral universal. A rendição de Lewis não foi uma decisão fácil. Ele se viu encurralado pela sua própria lógica. No livro Surpreendido pela Alegria, ele descreve o momento de sua conversão como se estivesse sendo arrastado para o cristianismo. Pela força, ele lutou até o fim para manter seu ceticismo. Mas a razão e a evidência que ele tanto valorizava o levaram a um beco sem saída intelectual. Lewis confessou que em uma noite, em seu quarto, em Oxford, ele finalmente cedeu e admitiu que Deus é Deus. Ele disse: "Eu voltei para Deus naquela noite." Talvez o convertido mais relutante e hesitante em toda a Inglaterra. A conversão de Lewis foi uma rendição intelectual, um ato de vontade forçado pela razão, não por um sentimento avassalador. Ele não pulou no escuro, mas sim aceitou que o universo, com sua lei moral e seu desejo de significado, fazia mais sentido com Deus do que sem ele. Sua jornada de cético a crente não o enfraqueceu. Ao contrário, o transformou em um dos maiores apologistas do século XX.
O homem que antes via a religião como uma mentira, agora usava a mesma lógica para defender a sua fé. Seus argumentos eram diretos, claros e acessíveis, porque ele sabia exatamente como um cético pensava. Sua experiência de batalha filosófica deu origem a obras icônicas, como o Cristianismo puro e simples, onde ele desmonta as objeções à fé com uma clareza impressionante. E em As Crônicas de Nárnia, ele usou o poder da narrativa e da mitologia para introduzir o mundo a verdades espirituais que ele próprio só aceitou após uma longa e árdua jornada. A história de Clive Staples Lewis é um lembrete poderoso de que a fé e a razão não precisam ser inimigas. Para ele, a razão não levou a um beco sem saída, mas sim a um novo ponto de partida. Ele provou que para um cético a busca honesta pela verdade, sem medos ou preconceitos, pode levar a lugares inesperados, e que às vezes a única coisa que nos impede de encontrar a fé é a nossa própria determinação em evitá-la.